A paz do Senhor Jesus, querido aluno, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula no curso básico de teologia. É um prazer tê-lo aqui novamente para aprendermos um pouco mais sobre a palavra de Deus. Dando continuidade à aula de semana passada, nós estamos na doutrina do Espírito Santo. Estamos falando sobre o Espírito Santo e a sua importância. Falamos muitas coisas interessantes na aula passada. Eu espero que você tenha assistido a aula passada. Se você não assistiu a aula passada, assista para que você possa estar aprendendo de forma sistemática. Fico feliz que você esteja persistindo em aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Estamos num tempo em que as pessoas realmente perdem o interesse em conhecer, em aprender. Não existe escola ruim. O que existe é aluno desinteressado. Para eu fazer meu primeiro curso teológico, eu já tinha lido muitas e muitas apostilas antes de eu ingressar num curso básico de teologia. Ou seja, quando eu entrei no curso básico de teologia, eu já tinha conhecimento de praticamente todas as doutrinas que constituem a grade de um curso básico de teologia. Então, não existe escola ruim, existe aluno desinteressado. E eu fico feliz que você tenha ficado conosco até aqui e tenho certeza que você tenha aprendido, que eu tenha contribuído para o seu crescimento no conhecimento. Porque na graça, exatamente, na graça depende de cada um de nós. Com oração, com jejum, com dedicação. Vamos unir, a teologia com a oração e as coisas vão estar bem equilibradas, tá bom? Então, vamos dar continuidade à aula desta semana. Vamos compartilhar aqui a tela do computador na aula que ficou para nós estarmos falando hoje. Está aqui. Esta é a aula. Deixamos de falar sobre o Espírito Santo, uma pessoa. Eu não estou aqui perguntando, se ele é uma pessoa. Aqui é uma afirmativa. Eu estou afirmando. O Espírito Santo é uma pessoa. Existem muitas doutrinas nos nossos dias de hoje que isso não é só de hoje, mas já vem de muitos tempos atrás, que pessoas se levantaram com a intenção de destruir ou acabar com esta doutrina. Nós vamos ver algo relacionado a isso no decorrer da nossa aula. E hoje, a proposta que eu faço a você, querido aluno, é que você esteja bem atento a esta aula, porque é uma aula praticamente apologista, uma aula que vai nos tratar sobre as provas de que o Espírito Santo é uma pessoa. Porque existe uma denominação ou um segmento teológico, uma denominação religiosa que não crê que o Espírito Santo é uma pessoa. Pelo contrário, eles acreditam que o Espírito Santo é uma força ativa, uma energia, uma influência. Eles não creem no Espírito Santo como uma pessoa. Eles acreditam que o Espírito Santo é algo que emana de Deus. Outro segmento religioso acredita-se que não exista propriamente dito o Espírito Santo, mas antes era o próprio Deus que se manifesta de maneiras diferentes ao longo da história. Nós vamos ver também sobre os unicistas e os modalistas, o que eles pensam sobre as questões do Espírito Santo, E nós temos um grupo muito conhecido hoje em dia, que é o Voz da Verdade, que eles não acreditam nesta pessoa do Espírito Santo, mas não se preocupe, que nós vamos tratar sobre esse assunto com mais detalhes
no decorrer da aula de hoje, tá bom? Lembrando a você que você tem acesso direto comigo, tá bom? Todas as dúvidas que você tiver, você pode nos mandar a pergunta, que nós vamos sanar a sua dúvida. Pode até demorar devido à grande quantidade de atividades que nós temos durante os dias da semana, dos meses, mas não vai demorar meses, não. Eu recebi uma pergunta recentemente de uma aluna, né, pedindo para que eu comentasse Mateus 24, Mateus 24, que nos fala sobre a fuga no sábado. Mas nós vamos preparar aí um esclarecimento desse versículo e vamos colocar à disposição de todos os nossos alunos, porque a dúvida dela pode ser a dúvida de outras pessoas também, tá bom? Então nós vamos para a nossa aula de hoje e vamos falar sobre o Espírito Santo, uma pessoa. Então vamos começar a fazer uma distinção da expressão que envolve a doutrina do Espírito Santo. Geralmente é comum nos cursos de teologia, e esse daqui também tem essa nomenclatura, que é a mais comum, a mais tradicional, né? Que é a pneumatologia. Mas pneumatologia, ela procede de três termos, de três termos, né? Que é pneuma, que é espírito, né? Que é espírito, e logia, que é estudo. Ou seja, pneumatologia é o estudo relacionado a tudo aquilo que é espírito, sendo ele anjos, sendo ele demônios, sendo ele o espírito do homem, né? Então, quando se trata de uma doutrina mais específica, no caso, quando vamos falar sobre a doutrina do Espírito Santo, o nome geralmente mais técnico e mais acadêmico é pneumagiologia. Pneumagiologia. E que essa palavra procede de três termos gregos. Pneuma, olha aí, né? Como está aí no quadro. Pneuma, espírito, ragio, que o H no grego tem som de R, ragio, né? Santo, e logia, ou logia, né, que é estudo, ciência. Então, como se trata de um estudo mais específico, então é exatamente este daí é o estudo que nós vamos tratar. Pneumagiologia, que é exatamente o estudo específico sobre a pessoa do Espírito Santo, né? É uma pessoa do Espírito Santo. Tá bom? Então, dito isso, eu tomei a decisão de trazer aqui um assunto dentro dessa visão da doutrina do Espírito Santo, explicar aos irmãos qual é a visão judaica sobre o Espírito Santo. Como nós temos muitas vertentes, como nós temos muitos pensamentos voltados em torno do Espírito Santo, então é muito comum, muitas das vezes, nós nos depararmos com ensinos, parece que é meio contraditório à nossa realidade. Dentro do judaísmo, eles pensam um pouco diferente de nós, igreja. Existe uma literatura dentro do judaísmo chamada Midrash, tá vendo aqui? Midrash. A literatura Midrash, ela traz algo diferente sobre a questão do Espírito e um pensamento judaico diferente. Nos diz assim, a literatura Midrash contém muitas informações acerca do Espírito Santo. É escrito que o Espírito Santo, sendo de origem celeste, é composto como tudo aquilo que vem do céu, de luz e de fogo. Quando descansou sobre Finéias, a sua face ardeu como um arrote, né? Arrote ou archote. Que é a Midrash, né? Que está contido, esse trecho está contido na Midrash. Quando o templo foi destruído e o povo de Israel foi para o exílio, o Espírito Santo regressou ao céu. Ou seja, como podemos perceber,
eles entendem que o Espírito Santo ele é constituído ou composto, observe que na mentalidade deles não é uma pessoa, mas ele é composto de tudo aquilo que vem do céu, luz e fogo. É a substância que compõe o Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre Finés e sua face, o seu rosto ardeu, como se estivesse ardendo em chamas, né? Então, eles pensam algo muito parecido com a nossa teologia, de que no Antigo Testamento há uma diferença na atuação do Espírito Santo, tanto na vida dos homens, né, pré-diluvianos, depois do dilúvio, na vida dos patriarcas, na vida dos profetas e depois que o templo foi destruído, ou quando termina ali a atividade profética. Tá? Então, eles dizem que quando o templo foi destruído e o povo de Israel foi exilado, o Espírito Santo regressou ao céu. Ou seja, não tinha mais por que o Espírito Santo permanecer, esta essência, esta força, né? Esta luz e fogo que é constituído o Espírito Santo, ele regressou ao céu. Dentro da tradição judaica, o Espírito Santo ele só se manifesta a uma geração digna. Observe o pensamento dele. Ele diz que o Espírito Santo se manifesta apenas para uma geração digna. A presença do Espírito ou a atuação do Espírito é algo meritório para a concepção judaica. E ela é proporcional, a frequência dessa manifestação é proporcional à retidão. Se aquela geração, se aquele povo é um povo reto, digno, o Espírito de Deus se manifesta de forma poderosa para aquela geração ou para aquele povo. Então, observe que para o judaísmo, o Espírito Santo não permanece frequentemente na vida de qualquer pessoa ou de qualquer nação, ou ele não atua na vida da humanidade, porque se eles pensam que a geração se eles falam que a manifestação do Espírito só pode vir sobre uma geração digna, que tenha uma retidão, então eles não acreditam que o Espírito Santo esteja 24 horas ou o tempo todo com a humanidade. Para eles, a atuação do Espírito Santo é um caso isolado na vida de alguém, ou na vida de um povo, ou na vida de alguma geração, e depois volta ao céu novamente. Ou seja, o pensamento deles também é que esta atuação do Espírito Santo, ele veio sobre a vida dos profetas em diferentes graus, né? Diferentes graus, inspirando profecias e dando longas profecias e curtas profecias. É o que nós chamamos, dentro da nossa teologia, de profetas maiores e profetas menores. Não por questões de espiritualidade, mas por questões de extensão ministerial. Então eles acreditam que o quê? Que quando morreu o último profeta, essas manifestações acabaram. O Espírito Santo parou de atuar na vida da humanidade ou na vida dos seus profetas. E é onde entra o período ali dos 400 a 430 anos, né? É onde divide ali dentro da nossa Bíblia, né? De Malaquias a Mateus. Então, esse é praticamente o pensamento judaico, né? Dentro da Midrash, do pensamento judaico, que nos fala sobre a concepção do Espírito Santo, a composição do Espírito Santo, que nos fala que ele foi assunto ao céu quando o templo foi destruído, que ele não está mais junto com a humanidade e que ele deixou de atuar nas gerações em geral, né? Ele atua numa geração digna e numa geração que tem uma retidão, né? Então, para eles, essa geração de hoje, o Espírito Santo não está presente, né? Porque essa geração de hoje é uma das piores que já existiram na face da Terra. Então, vamos dar continuidade. Então, nós iremos abordar agora sobre atitudes e ações do Espírito que somente uma pessoa pode ter. A Bíblia Sagrada ela é repleta de versículos, expressões,
ações, atitudes que demonstram que o Espírito Santo é uma pessoa. A partir de agora, nós vamos nos preocupar apenas em mostrar a você que o Espírito Santo é uma pessoa, que o que a Bíblia nos revela, o que os escritores nos revelam sobre o Espírito Santo, mostra que ele é uma pessoa. Não é uma força, não é uma influência, não é uma combinação de luz e fogo, por mais que um dos símbolos do Espírito Santo, os símbolos do Espírito Santo sugerem a luz como símbolo do Espírito, o fogo como símbolo do Espírito, a atuação purificadora do Espírito, a luz como o simbolismo de que o Espírito Santo ele nos guia, nos direciona, né, ilumina o nosso caminho, é ele que nos traz a iluminação nas Sagradas Escrituras, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, né? Então, é a atuação do Espírito Santo. Então, nós vamos ver a partir de agora versículos, capítulos, expressões que nos mostram que o Espírito Santo é uma pessoa. Até porque não tem como dizer ao contrário, porque são expressões que somente uma pessoa pode ter. Uma força, uma energia, uma influência não poderá ter expressões, atitudes ou ações como estas que nós iremos ver a partir de agora. Então vamos lá. A crença na personalidade do Espírito Santo é uma das características da fé cristã, né? Ou seja, nós, os crentes, os protestantes, os pentecostais, cremos na atuação do Espírito Santo como uma pessoa. Esta crença deriva do exame preciso e cuidadoso da passagem bíblica e contrasta com as noções explicadas por muitas seitas. Algumas seitas apresentam o Espírito Santo como sendo uma influência impessoal, uma força ou uma energia. Entretanto, a palavra de Deus nos revela que o Espírito Santo é uma pessoa, pois menciona atitudes e ações do Espírito que somente uma pessoa pode ter. Ele possui uma mente, vontade, emoções, que são características de uma pessoa e não de uma influência ou de força. Entretanto, através da Bíblia, o Espírito Santo é revelado como pessoa, com sua própria individualidade. Ou seja, o Espírito Santo, sendo uma pessoa, ele é conhecido popularmente como a terceira pessoa da Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. É conhecido como a terceira pessoa da Trindade não por questão de hierarquia, dizer que o Pai é maior, o Espírito Santo é menor, mas ele é apenas esse nome foi dado à terceira pessoa da Trindade exatamente por causa que o nome Espírito Santo aparece logo depois do Filho, então, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na fórmula batismal, ele aparece, né? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, popularmente, ele passou a ser conhecido como a terceira pessoa da Trindade. Não por questão de tamanho ou de grau, de poderio, não. É por questões de pronúncia popular, onde ele foi colocado na descrição, mas não que ele seja inferior ao Filho ou inferior ao Pai. Ele tem, por mais que ele seja a terceira pessoa da Trindade, ele tem a sua individualidade. Ele é distinto do Pai e do Filho. Coisas que nós vamos ver com mais clareza na nossa próxima aula. Nós vamos falar sobre que o Espírito Santo é distinto, né? Nós vamos ver com mais detalhe essa questão. Então, ele é uma pessoa divina, como o Pai e o Filho. O Espírito Santo não é mera influência ou poder. Ele tem atributos pessoais, a saber, ele pensa, Romanos 8, 27, ele sente, Romanos 15, 30, determina, 1 Coríntios 12, 11, e tem a faculdade de amar e de deleitar-se na comunhão. Foi enviado pelo Pai para levar os crentes à íntima presença e comunhão com Jesus.
À luz desta verdade, devemos tratá-lo como uma pessoa que e considerá-lo Deus vivo, ele é e considerá-lo Deus vivo e infinito em nosso coração, digno de adoração, amor e dedicação. Ou seja, o Espírito Santo também é digno de ser adorado. Ele é Deus. Nós vamos ver isso a partir também de agora. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele sendo uma pessoa, ele manifesta ações, sentimentos de uma pessoa. Uma energia não poderia se entristecer. Ou seja, você consegue entristecer a energia desta lâmpada que está alumiando a sua cabeça? Você não consegue entristecer esta energia, né? Então, olha o que Efésios 4:30 vai nos dizer. O apóstolo Paulo dizendo: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Somos admoestados a não entristecer o Espírito Santo, retratando, portanto, que ele possui as emoções de uma pessoa. Ele sofre quando pecamos e se entristece com as manifestações do nosso pecado. Se Paulo diz que o Espírito Santo se entristece, Paulo está dizendo que o Espírito Santo é uma pessoa, porque ele não poderia usar esta expressão entristecer ou tristeza para se referir à ação de uma energia, de uma força. De maneira alguma. Ele só usa esta expressão porque ele entende que o Espírito Santo é uma pessoa de igualdade com o Pai, de igualdade com o Filho. Então, o Espírito Santo é uma pessoa porque ele se entristece. O Espírito Santo é uma pessoa porque ele tem ciúmes. Ciúmes. Esse ciúmes aqui não é o ciúme desacerbado, aquele ciúme doentio, né? Mas é o zelo. Que é, olha o que Tiago diz no capítulo 4, no versículo 4 e 5. Ele diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Quando traímos a Deus através dos nossos pecados, ambiguidades, contradições, negações da fé, amaziamento com o mundo, relacionamento com o mundo, o Espírito de Deus sente ciúmes, como um marido quando a mulher adultera e vice-versa. Ele sente ciúme do adultério moral, que é a impureza, a espiritual, que é a idolatria, a econômica, ou econômico, que é o amor ao dinheiro, e político, paixões e esperanças políticas mais acentuadas em relação ao programa humano que ao reino de Deus. Quando nós atribuímos mais confiança ao governo humano do que a dominação, a soberania de Deus no seu reino, né, em dominar e controlar todas as coisas. Então, o Espírito Santo não é simplesmente alguém que entra em nós e depois sai. Ele vem e fica. Além disso, ele não está presente para energizar-nos a vida. Não, ele é uma pessoa com a qual mantemos relações pessoais com ele. Ou seja, o Espírito Santo, ele não é alguém passageiro. Quando eu já ouvi diversas vezes irmãos orarem dizendo: Espírito Santo, visita fulano de tal. Espírito de Deus, visita a sua igreja. É uma oração errada. Errada porque o Espírito Santo não é um visitante. O Espírito Santo é dono de nossas vidas. Nós somos a casa, o templo de Deus. O Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo, ele não é um visitante. O Espírito Santo é dono da casa. Então, é uma forma de orar errado. O Espírito Santo não abandona o crente por qualquer coisa.
aquela mentalidade tradicional de que diz que o Espírito Santo abandonou o irmão porque o irmão caiu. Mas está lá o irmão entristecido, em pranto, em lágrimas, pedindo perdão. Será que o Espírito Santo deixou ele? De maneira alguma. O Espírito Santo está nele, mesmo que ele tenha caído, mas o Espírito Santo está nele, gerando arrependimento segundo Deus. Deus me livre se o Espírito Santo deixasse cada um de nós todas as vezes que errarmos, pecarmos, transgredirmos. Ou seja, nunca conseguiremos alcançar o verdadeiro arrependimento se o Espírito Santo nos deixar. Então, essa mentalidade popular, tradicional, que nós encontramos em muitas igrejas hoje em dia, dizendo, o irmão pecou, o Espírito Santo o abandonou, né? Saiu, está a quilômetros dele. Se o Espírito Santo fizer isso, deixar essa pessoa nunca mais se arrepende dos seus pecados. O Espírito Santo não gera mais o arrependimento segundo Deus. Ah, professor, mas e o caso de Saul? Saul insistiu na desobediência. Então o Espírito Santo o deixou. Não que o Espírito Santo estivesse permanentemente com ele, mas a ação do Espírito o capacitando para exercer o seu reinado foi cada vez mais diminuindo a ação do Espírito, ao ponto de que o escritor venha falar para ele que o Espírito Santo havia o deixado e que um espírito mau estava o atormentando. Isso também não significa que quando o irmão peca, né, o irmão erra, o Espírito Santo sai e logo entra Satanás, entra um demônio dentro da vida da pessoa, né? As coisas espirituais não são desta forma. Existem pessoas que geralmente vivem sob influência maligna, mas não estão possessas de forma maligna. Então há essa diferença. Então nós somos templos e moradas do Espírito. Então, por sermos templos e moradas do Espírito, o Espírito tem zelo por cada um de nós. O Espírito tem zelo e sente esse zelo, é esse ciúme, né, que o Tiago está dizendo aqui, que é exatamente este ciúme. Quando nós queremos nos relacionar com o mundanismo, ele sente ciúmes. Quando nós estamos com amor ao dinheiro, nós estamos entregando a nossa vida àquilo, ao dinheiro. Então ele sente ciúmes. Quando temos a paixão pela política e atribuímos toda a solução dos problemas a um poder político mundial, então o Espírito Santo vê que a gente está deixando de confiar em Deus para confiar mais no homem. Ele sente ciúme das nossas vidas. Ele não veio para ficar e ir embora, nem veio para ficar visitando. Ele é o dono das nossas vidas. Nós somos templos do Espírito Santo. Nós somos templos do Espírito e isso faz com que ele permaneça sempre conosco. Então o Espírito Santo é uma pessoa porque ele sente ciúmes. O Espírito Santo é uma pessoa porque ele pensa. Romanos 8:27 vai nos dizer: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Observe, aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Neste texto, as Escrituras dizem que o Espírito Santo examina os corações. Ou seja, examinar, o que é examinar? Examinar é raciocinar, é calcular, é emitir juízo, e emitir juízo de valor. É saber discernir as coisas, é pensar. Uma força jamais poderia calcular, jamais poderia examinar. Só uma pessoa pode fazer, só uma pessoa pode fazê-lo, né? No outro trecho diz que o Espírito Santo compara, ou seja, faz juízos, julgamentos, o que é exclusivo de uma pessoa. 1 Coríntios 2:13.
as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com o que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então, o Espírito Santo é uma pessoa porque ele pensa. O Espírito Santo tem sentimentos. O Espírito Santo, ele ama. Ele ama. Uma força não pode amar. E ele ama com o mesmo amor do Pai. Romanos 15:30 vai nos dizer: rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito. Neste texto, as Escrituras dizem que o Espírito Santo tem amor, ou seja, ama, tem sentimentos. Da mesma forma que ele se entristece, ele também se alegra. Ele também manifesta amor. Uma força não pode amar. Somente uma pessoa. Mas em outro trecho, a Bíblia recomenda que o Espírito pode se entristecer. Como diz lá em Isaías também, né? 63:10. Uma força, um fluir, nunca pode ficar triste. Somente uma pessoa. Mas o Espírito Santo não só se entristece, como a palavra nos diz que ele tem alegria, que ele se alegra, tanto que faz com que as pessoas sintam sua alegria, a começar pelo próprio Senhor Jesus, né? Lucas 10:21. Nós, quando estamos lendo as Escrituras, quando estamos orando, nós nos alegramos. Esta alegria é exatamente a alegria que o Espírito Santo sente e transmite isso para cada um de nós, para que a gente saiba que ele está se alegrando daquela atitude. Atitude esta que nos leva para mais perto de Deus, a nos aprofundar mais na nossa comunhão com Deus, na nossa intimidade com o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo expressa este amor. O Espírito Santo expressa esta alegria. E este amor que o Espírito Santo tem é o mesmo amor que o Pai, como diz lá em João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. É este mesmo amor. Porque se o Espírito Santo ama, ele não pode amar de forma inferior, porque ele também é Deus, né? Ele é Deus. Ele faz parte desta divindade. Ele está entrelaçado junto com o Pai, junto com o Filho, né? Então ele ama, ele é de igualdade. Ele tem um sentimento igual, né? Ele não ama menos, não ama mais. Então, ele compartilha esse sentimento. E ele alegrou também os discípulos, né? 1 Tessalonicenses 1:6. Mas as Escrituras também nos revelam que o Espírito Santo tem ciúmes, ou seja, tem zelo pelos servos do Senhor. Outro sentimento possível para uma mera força, né? Ou seja, uma força não pode ter um sentimento de amor, né? Esta luz, esta luz me ama. Eu sinto o amor desta luz, né? Não tem cabimento um negócio desse. Tiago 4:5 diz: ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em vós habita tem ciúmes, como nós acabamos de ver aí no slide anterior. Então ele manifesta estes sentimentos, porque o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo determina. Se ele é uma pessoa, então ele manifesta este sentimento, ele determina as coisas. 1 Coríntios 12:11 vai nos falar assim: mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Neste texto, é dito que o Espírito Santo reparte como quer os dons espirituais entre os crentes. Ou seja, tem vontade, tem autodeterminação. Quem diz quem vai ter determinado dom e quem não vai ter é o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem distribui os dons para a edificação da igreja. É o Espírito Santo que diz: olha, aquele ali vai profetizar, aquele ali vai falar em variedades de língua e esse daqui vai interpretar as variedades de línguas.
Aquele ali vai ter dons de curar, aquele outro vai ter dom da palavra da ciência, da sabedoria, do conhecimento, vai ter dons de operação de maravilhas. É o Espírito Santo quem distribui esses dons dentro da igreja como quer. Isso faz com que o Espírito Santo tenha autodeterminação, autonomia para fazer as coisas. A harmonia do Pai, do Filho e do Espírito Santo é bem afinada. Ou seja, eles agem em comum acordo. Por quê? Porque a edificação é do corpo de Cristo. Então, neste texto, nós podemos ver que o Espírito Santo ele tem essa autodeterminação, algo que jamais uma força pode ter, mas tão somente uma pessoa. Tão somente uma pessoa, que o Espírito Santo, ele é esta pessoa. Então nós podemos ver que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, porque ele determina que ele distribui os dons da forma como ele quer, da forma como ele deseja fazer, né? Em Atos 2, 4, nós vemos o quê? Que o Espírito Santo concedeu as línguas para cada indivíduo que estava ali, né, os 120 que estavam ali, e deu a eles a capacitação de estar falando em línguas. Ou seja, também é dito que os discípulos falavam línguas estranhas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Só podemos ver isso na Bíblia Sagrada. Ou seja, quem determina é o Espírito Santo. O Espírito Santo quem diz como devem ser as coisas dentro da igreja. É óbvio que ele não faz isso sem se importar com a opinião do Pai. Não, a unidade da Trindade, ela é perfeita, ela é harmônica. O Espírito Santo é coerente, ele é entrelaçado, como eu disse ainda agora, né? Ele está de acordo com o Pai, de acordo com o Filho. Não há esse desentendimento entre eles, né? Então nós podemos ver que o Espírito Santo, ele é uma pessoa esta que está atuando permanentemente na igreja. Então o Espírito Santo é uma pessoa. Por que ele é uma pessoa? Porque ele convence, que é um atributo, que é uma qualidade só de quem é uma pessoa. Uma força não pode convencer ninguém. Eu estou convencido dos meus pecados por causa dessa lâmpada que está aqui com energia, né? Não existe isso. Uma força não tem essa capacidade de convencer ninguém. Em João 16:8 diz: e quando ele vier, Jesus foi falando, né, sobre o Espírito Santo. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Jesus disse que o Espírito Santo convenceria o mundo do pecado, da morte e do juízo. Uma força não pode convencer, quando muito pode deter ou obrigar uma determinada atitude. O Espírito Santo, ele é uma pessoa porque ele convence, ele faz com que as pessoas mudem o seu comportamento, que é exatamente o arrependimento, que é o metanoia, né? Que é a palavra grega para arrependimento, que é exatamente mudança de direção, mudança de mente, mudança de atitude, que é exatamente isso que Jesus disse sobre o Espírito Santo, que ele convencerá o mundo do pecado. Quem é convencido de estar em pecado, ele se arrepende dos seus pecados. E uma vez arrependido, ele muda de direção. Ele torna uma direção, ele toma uma direção diferente, né? Só uma pessoa pode convencer alguém, pode argumentar e obter a anuência, a adesão da vontade de outrem, né? Somente uma pessoa pode fazer isso. O convencimento é fruto de uma argumentação, ou seja, de uma operação intelectual, de uma série de raciocínios, de ponderações, de julgamentos. Somente uma pessoa é capaz de fazê-lo. E quando Jesus nos indica que o Espírito Santo faz, está a dizer-nos que se trata de uma
pessoa. Jesus não disse que uma força ia convencer alguém dos seus pecados, uma energia iria convencer alguém dos seus pecados. Ele fala que o Espírito Santo, este sim, ia convencer. Convencer alguém fala-nos sobre uma argumentação, um debate, alguém querer convencer você. É como se você pegasse esta aula e fosse querer convencer um testemunho de Jeová. Porque eles têm essa doutrina de dizer que o Espírito Santo é uma força ativa de Jeová. As Bíblias da tradução do Novo Mundo são todas modificadas, principalmente quando se refere ao Espírito Santo de Deus. É a força ativa de Jeová. Eles não dizem que o Espírito Santo é uma pessoa. O trabalho de convencimento do Espírito Santo é exatamente o mesmo que você pegar esse material e querer convencer um testemunho de Jeová. Convencendo ele, como? Só dizendo para ele, ó, o Espírito Santo é uma pessoa, não é uma força. Não, só isso não basta. Mas você vai argumentar com ele, você vai debater com ele. A expressão de convencimento que Jesus atribui ao Espírito Santo é exatamente isto. O Espírito Santo vem e começa a falar à pessoa, mostrar à pessoa, liberar nessa pessoa sentimentos, que é exatamente do Espírito Santo, dizendo para ela que aquele caminho está errado, aquela decisão está errada, que não é para ele fazer isso, que não é para ele fazer aquilo. Um exemplo bem clássico e espiritual, vamos espiritualizar aqui um pouco, é exatamente quando nós estamos prestes a fazer alguma coisa de errado e nos dá aquele frio na barriga, ou nos dá aquele temor, sabemos que estamos fazendo algo de errado. Aquilo ali é a ação do Espírito Santo em dizer para você, não faça tal coisa, né? Ou seja, é a forma como o Espírito Santo age para convencer o pecador dos seus pecados. Então, ele é uma pessoa, uma energia, não tinha condição, ou não tem condição nenhuma de fazer esse tipo de coisa. O Espírito Santo, ele glorifica. Olha aí, João 16,14 vai nos dizer, Jesus dizendo, né? E ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Jesus disse que o Espírito Santo glorificaria. Ora, uma força não pode dar glória a ninguém, né? O Espírito Santo é uma pessoa. Se ele fosse uma força, ele não poderia glorificar a ninguém. Por quê? Porque glorificar, dar glória, envolve consciência, capacidade de perceber que alguém é divino e que por isso merece honra e glória. Por isso, só os homens e anjos, seres dotados de consciência, podem fazê-lo, nem mesmo os seres vivos e irracionais. Deste modo, não há como deixar de reconhecer que o Espírito Santo, tal como Jesus nos mostra, é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa, né? Por quê? Porque ele glorifica. E o ato de glorificar alguém mostra a capacidade de consciência, uma capacidade de percepção, perceber quem é divino, perceber quem é Deus, né? Perceber a divindade. Ou seja, somente seres com consciência podem fazer esse tipo de coisa. Mas o Espírito Santo não é uma força, ele é uma pessoa, porque ele glorifica, ele glorificará e está glorificando a Deus, está glorificando a Jesus todos os dias da sua atuação aqui na terra, na noiva de Cristo. O Espírito Santo tem consciência de si e dos outros. João 16,13, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo. Observe essa frase. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Primeiro, uma força não tem ouvido. Uma força não tem ouvidos. Ou seja, não ouve.
né? Eu vou falar para essa lâmpada, né? Energia, para de ficar na lâmpada, né? Então não acontece nada, né? Não acontece nada, não vai deixar de ter energia por eu falar, né? Então o Espírito Santo tem ouvido e ele diz: porque não falará de si mesmo. Jesus revelou que o Espírito Santo não fala de si mesmo. Ora, se o Espírito Santo não fala de si mesmo, é porque ele discerne entre si mesmo e o outro. Ou seja, ele sabe o que é dele, o que é de Jesus. E ele ouviu o que é de Jesus, ele não vai falar o que é dele, ele vai falar que é de Jesus. Porque foi isso que Cristo disse acerca do Espírito Santo. Esta expressão bíblica é muito importante, porque desmente todo e qualquer pensamento que busca entender nas pessoas divinas tão somente um modo, né? No caso, existem alguns pensamentos de pessoas que atribuem que Deus se manifesta de diversos modos. Se manifestou como Filho, se manifestou como Espírito Santo, e não como pessoas distintas. Não existe, para ele, a essas determinadas pessoas, não existe essa distinção, né, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Para eles é só um só e é Deus e acabou, né? Ou seja, tão somente uma expressão de uma suposta única pessoa, como faz os chamados unicistas. Os unicistas, que até hoje existem unicistas, a igreja enfrentou problemas com os unicistas ao longo da história da igreja, né? Os modalistas, unicista é quem não acredita na Trindade. Eles não creem na Trindade. Eles creem que existe só mesmo um Deus. Eles são unicistas. Os judeus são unicistas absolutistas, ou seja, é o único Deus. Não existe esse negócio de Filho o Espírito Santo. O Espírito de Deus é Deus e só existe um Deus. O Espírito de Deus é apenas uma energia, uma força na concepção judaica. E só existe um Deus verdadeiro para a concepção judaica, né? E os unicistas são da mesma forma. Os modalistas são aqueles que dizem que o Pai se manifesta de modos diferentes ao longo da história, como no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Dois deuses, né? Um Deus no Antigo Testamento e outro Deus diferente no Novo Testamento. Atuações diferentes, né? Que podem, por exemplo, se revelam em movimentos como o Voz da Verdade. O Voz da Verdade, né? Eles, como eu disse logo no início, eles não creem na questão da Trindade, né? Eles têm aí como as manifestações de Deus como algo que seja por modos. Deus tem seus modos de se manifestar. Uma hora na pessoa do Filho, foi manifestado na pessoa do Filho e hoje na pessoa do Espírito Santo. Mas para eles não tem essa distinção, né? Aqui Jesus é bem claro ao dizer que existe aquilo que é do Espírito Santo e o que é do Filho. E por extensão também podem inferir daquilo que é do Pai. Se o Espírito glorifica o Filho e não fala do que é de si mesmo, porque existe aquilo que lhe é próprio, assim como o que é próprio de Cristo. Tem-se, portanto, que o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito consegue fazer essa separação do que é dele, do que é do Pai, do que é do Filho. O Espírito Santo consegue fazer essa distinção, porque ele é uma pessoa. Ele é distinto do Pai, distinto do Filho. Então, isso prova que o Espírito de Deus, ele é uma pessoa. Existem tantas outras referências que nos falam sobre o Espírito Santo, e que nós fôssemos colocar aqui, né, ia ser muita coisa. Mas aqui eu coloquei ainda essas aqui, para que a gente possa ler. Atos 8:29 vai nos dizer que o Espírito Santo fala. Então disse o Espírito a Felipe, né? Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Bom, o Espírito Santo ele fala. Se fosse uma energia, não teria como falar, né? Não teria boca para falar. O Espírito Santo ouve. Lembra que eu falei que o Espírito Santo tem ouvido? Pois é, o Espírito Santo ouve. João 16:13, né? Que ele ouvirá, né? Ele vai ouvir.
No mesmo texto já mencionado, a Bíblia diz que o Espírito Santo dirá aquilo que tiver ouvido. Portanto, é um ser, é uma pessoa, pois tem capacidade de ouvir. E não é um simples ouvir, mas um ouvir que retém, o que discerne, o que se ouve para depois anunciar. Ou seja, João 16:13 nos mostra que o Espírito Santo tem essa capacidade de ouvir porque ele é uma pessoa. O Espírito Santo ensina características de uma pessoa. João 14:26, Jesus diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Né? João 16:26. E o Espírito Santo ora. Orai de nós, se não fosse o Espírito Santo. Né? O Espírito Santo ora. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Nos mostra que o Espírito Santo tem sentimentos, ele se compadece da nossa fragilidade, das nossas fraquezas, e ele se compadece do nosso modo de orar, porque não sabemos orar, e ele tem essa iniciativa de interceder por nós. Né? Nós temos dois intercessores, o Espírito Santo que intercede por nós aqui na terra, e Jesus que intercede por nós junto ao Pai. Não precisamos de outro mediador, né? Só Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo aqui no céu, intercedendo por nós, já é o suficiente, né? Então, o que nós podemos ver na Bíblia Sagrada é que o Espírito Santo, a Bíblia nos mostra que o Espírito Santo é uma pessoa, que é a terceira pessoa da Trindade. Por quê? Porque ele pensa, porque ele tem uma mente, né? A personalidade está envolvida na mente ou intenção do Espírito, que é considerado entidade pensante. Assim como em 1 Coríntios 2:11, o Espírito conhece. Não se trata de um ser friamente intelectual, pois Paulo fala do amor do Espírito, né? O Espírito Santo não é. Ele tem toda a sabedoria? Tem toda a sabedoria, né? Mas ele não é só intelecto, ele é sentimento também. Porque Paulo diz que o Espírito Santo tem amor, né? Romanos 15:30, e dá a possibilidade de se entristecer. O Espírito Santo, Efésios 4:30. O amor e cuidado do Espírito pelas pessoas são vistas nas suas intercessão intensiva com gemidos inexprimíveis. E isto de acordo com a vontade de Deus, o que enfatiza sua união com o Pai. O Espírito Santo clama, como diz Gálatas 4:6. Habita nas pessoas, Romanos 8:9. As dirige, Romanos 8:14. E as ensina, 1 Coríntios 2:13. O próprio Espírito testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus, Romanos 8:16. Isso são características de uma pessoa. Por isso que no início da aula, eu disse que esta aula de hoje seria mais uma aula apologética, no sentido de provar que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. E, por ser a terceira pessoa da Trindade, ele não é inferior ao Filho, nem inferior ao Pai. E em uma aula, se eu não me engano, eu já mencionei a vocês sobre a questão da palavra que Jesus usa a se referir ao Espírito Santo como outro Consolador. Porque Jesus ele usa a palavra grega allos para se referir ao Espírito Santo. Allos é sendo da mesma espécie. Ou seja, Jesus não disse héteros, Jesus disse allos. Se Jesus tivesse usado héteros, ele ia dizer que era de espécie diferente. Mas fala-nos sobre a igualdade do Espírito Santo junto com o Filho e junto com o Pai. Então, nós podemos ver pela Bíblia Sagrada que o Espírito Santo
é uma pessoa, ele não é uma força, ele não é uma emanação, ele não é um simples sopro, ele não é uma simples energia, ele é uma pessoa. E por ele ser uma pessoa, Deus, como diz Pedro, né, a Ananias e Safira, que eles não mentiram a homens, mas mentiram a Deus. Então nós podemos ver que o Espírito Santo, ele é dono de toda a sabedoria, mas ele não é só intelecto, ele não é só cérebro, né? Mas ele tem amor, ele se entristece, ele pensa, ele se compadece, ele intercede, ele ouve, ele fala, ele toma decisões. Isso são características de uma pessoa. Então, na aula de hoje, você aprendeu como defender a doutrina de que o Espírito Santo é uma pessoa. Marque todas as referências na sua Bíblia e anote as referências, guarde as referências, estude mais profundo sobre esse assunto, tá bom? E eu tenho certeza que quando alguém chegar para você e dizer que o Espírito Santo é uma energia, você já sabe andar pela Bíblia Sagrada e mostrar a essa pessoa que o Espírito Santo não é uma energia, não é a força ativa de Jeová, mas o Espírito Santo é uma pessoa. Ficamos por aqui. Nossa próxima aula nós vamos falar que o Espírito Santo é distinto do Pai e do Filho. Lembra que nós falamos que ele tem essa distinção? Eles são um só, né? Eles são um só, mas ele é distinto. Ele tem tem como saber essa distinção do Espírito, diferente do Pai, diferente do Filho. O que é ser distinto? Distinto que não é igual, diferente que se pode distinguir bem. Quando olhamos as Sagradas Escrituras, por ele ser uma pessoa, entendemos que o Espírito Santo é de igualdade com o Pai, de igualdade com o Filho, como Jesus mesmo disse, né? Alos paracletos, né? Outro consolador. Então, ele é de igualdade, mas ele é distinto. Podemos distinguir bem acerca do Espírito Santo. Então, esta será a nossa próxima aula. Eu lhe espero na nossa próxima aula. E fique firme, vamos até o final juntos. Vamos cada dia mais colocando um tijolinho aí na construção desse mundo de conhecimento. Tá bom? Que Deus te abençoe. Ficamos por aqui. Fique na paz em Cristo Jesus. E como de costume, você acha que já deve ter, já aprendeu, né, a falar. Então, Shalom, Adonai, Hulei Traot. A paz do Senhor e até breve. Até a próxima aula.